Boa noite a todos, meu nome é Paulo Santos, hoje é dia 4 de dezembro de 2019, são 19 horas e 58 minutos agora, hoje é quarta-feira à noite. Neste vídeo, senhores, nós vamos tentar encontrar a onda C da teoria de Elliott e mostrar como essa contagem de ondas gera confusões. Isso porque não existem as ondas 1, 2, 3, 4, 5 ABC, existem apenas na imaginação, já explicamos nos vídeos anteriores. E nós desenhamos essas ondas depois que ocorrem os movimentos dos preços. Então nós vamos ao gráfico e nós escrevemos um texto bem curto para facilitar as nossas explicações. E depois nós vamos explicar quadro a quadro a nossa tentativa de encontrar a onda C. Para pensar em encontrar uma onda 3, primeiro tentaremos determinar o final de uma onda C. Então, primeiro nós vamos tentar encontrar o final da onda C e depois tentar desenhar um movimento de preços seguindo a teoria de Elliott, para tentar encontrar a onda 3. Mas nós não vamos conseguir determinar o final da onda C, porque ela não existe. Então, continuando o texto, mas para determinar o final da onda C, não existem regras precisas na teoria de Elliott, já começa pelo fato de não existirem regras precisas. Isso porque, conforme demonstramos, não existe nenhuma relação entre a sequência de Fibonacci e as oscilações de preços. O Elliott faz um uso muito abusivo do Fibonacci em suas teorias. Então, não há como determinar ondas usando Fibonacci. Então, não existem regras precisas na teoria de Elliott. Aparentemente, ele tenta descrever o movimento usando Fibonacci, mas essas regras são inválidas. Isso porque não existe. Nós já demonstramos que Fibonacci não serve para nada em um gráfico. Nós já mostramos isso em vídeo, claramente, empiricamente e conceitualmente também. Continuando aqui a nossa leitura, portanto, é impossível determinar o início de uma onda, ou qualquer outra onda. Então, o que ocorre em um gráfico é que nós não sabemos o tamanho da queda. E não adianta usar Fibonacci para tentar prever o tamanho da queda. Nós não sabemos qual é o tamanho da queda, não há como prever. Esta queda aqui veio até quase 100% deste movimento de alta. Então, se nós não conseguimos prever o tamanho da queda, nós não conseguiremos prever o final dessa suposta onda C. Se nós não conseguimos prever qual é o final, não sabemos qual é o final, não há como prever o início da onda 1, por exemplo. Então, já que nós vamos explicar detalhadamente este gráfico, então, repetindo, não há como determinar o final da onda C precisamente, e o uso de Fibonacci não faz essa previsibilidade, porque o movimento de queda pode ser de qualquer tamanho. Então não há como prever, porque o movimento de queda pode ser de qualquer tamanho. Isso nós já demonstramos. O que se faz são suposições que dependem do observador. Então uma pessoa começa a fazer suposições no gráfico, o famoso achômetro. As suposições podem ser qualquer uma, dependem apenas do observador. Então uma pessoa acha uma onda C, outra pessoa acha uma outra onda C. Isso porque não existem previsões precisas usando Fibonacci na teoria de Elliott. Então, conforme nós dissemos, esse uso exagerado, abusivo, distorcido, errado do Fibonacci em um gráfico, compromete também a teoria de Elliott, claramente. Tá? Então, para quem não assistiu o vídeo sobre Fibonacci, nós publicamos neste canal um vídeo mostrando que Fibonacci não serve para nada em um gráfico, não tem relação nenhuma com o movimento dos preços, tá bom? Então agora vamos explicar no gráfico essa nossa tentativa de
encontrar a onda C. Eu vou até ampliar aqui um pouco mais a nossa página. Então, para este movimento, eu escolhi até esse movimento porque mostra um desenho que aparentemente sugere que sejam as ondas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para este movimento, logo após este movimento, a formação deste topo, o que acontece? Os preços caem, repicam e caem novamente. Então, para quem acredita na teoria de Elliott, quando os preços batem aqui neste ponto, atravessam até um pouquinho este ponto de Fibonacci, uma pessoa pode imaginar que este é o final da onda C, mas ela não tem certeza, porque os preços poderiam continuar caindo, poderiam bater aqui nos 38,2, ou poderíamos inverter o gráfico, e este ponto seria o 61,8 e esse o 38,2. Mas o que ocorre depois que toca esse ponto na escala de Fibonacci, atravessa a escala de Fibonacci? Os preços sofrem um repique. Então, neste momento, uma pessoa pode sim achar que este movimento de alta é a onda 1, mas ela não consegue determinar o início da onda 1, porque ela não sabe se vai cair mais ou não, ela não consegue determinar o final da onda C. Então, após o repique, ela passa a imaginar, depois que ocorre o repique, e não em tempo real, ela não consegue determinar a onda C, mas após que ocorre o repique, ela pode imaginar que esta seja a onda 1. E depois ocorreu um movimento de queda e em seguida um outro repique. Então, neste momento, a pessoa começa a acreditar que realmente esta é a onda 1, esta é a onda 2 e agora estamos na onda 3 após romper este topo. Então, após começar esse movimento, a pessoa pode acreditar que esta seja a onda 3. Não há como precisar também o final da onda 2, porque os preços poderiam cair mais, não tem como fazer essa previsão, poderiam romper este fundo, mas os preços não rompem este fundo, eles repicam. Então, após repicar, então imaginamos que esse seja o fundo da onda 2, onda 1, onda 2, e esta é a onda 3 após romper este topo. É quando alguém passa a acreditar que ficará rico se fizer uma compra aqui, porque ele passa a imaginar que aqui vai ocorrer um novo movimento, formando as ondas 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ele estaria comprando logo após o rompimento. E as correções foram pequenas, então ele passa a acreditar até que o movimento será muito forte para cima. Então, se alguém fizer uma compra aqui, imaginando ser a onda 3, no dia seguinte os preços abrem com gap de baixa. A pessoa dorme contente achando que os preços vão abrir com gap de alta e os preços abrem com gap de baixa. Quando abrem com gap de baixa, então a pessoa já percebe então que ela fez uma contagem errada e então esta não é o final da onda C para este movimento de alta. Então a pessoa volta a procurar a onda C, já realiza prejuízo. Então, continuando aqui o estudo do movimento, agora nós já fazemos um outro desenho, aqui seria a onda C. Agora a pessoa começa a fazer aqui ela já não aqui é o mesmo gráfico, assim aqui. A pessoa tenta encontrar agora o final da onda C e ela pode até fazer um novo desenho, achar que este é a onda A, esta é a onda B e a onda C estará em formação. E vai achar que esses movimentos são subdivisões da onda A. Então começam a gerar todas essas suposições. Já começou a gerar confusões e erros
no momento em que a pessoa fez uma compra aqui achando que era a onda 3, e já errou achando que era o final da onda C. Então a pessoa começa a achar que após um repique, olha só o que aconteceu em tempo real, após um repique aqui talvez seja o final da onda C. Ela tenta encontrar a onda C. Então após o repique, esse seria o final. Em tempo real não daria para saber que haveria um repique. E a pessoa pode até pensar em fazer uma compra, mas o que acontece depois é que os preços voltam a cair, fazem mais um fundo, depois outro fundo, neste fundo ocorre mais um repique. Agora a pessoa, como o Fibonacci não há como determinar o final desta queda usando o Fibonacci, é impossível determinar o final desta queda usando o Fibonacci. Então a pessoa, após esse repique, ela começa agora a achar que este é o fundo da onda C e aqui vai começar a formar pivôs de alta. Mas não, é o que ocorre aqui não dá para mostrar, mas no gráfico nós já teríamos aqui atravessado o Fibonacci em 61,8%. O movimento de queda já está mais abaixo deste valor aqui. Voltando ao gráfico, já estaria abaixo aqui dos 4.000. Então, já gerou muitas confusões. Nós não conseguimos determinar o fundo, a onda C. Depois tem aqui mais um outro fundo, um repique, mas forma novo fundo, mais um repique, um novo fundo. Então, não há como determinar a onda C e realizar um trade para comprar no início da onda 1. Então, se alguém quiser comprar no início da onda 1, não tem como você determinar. Então, já começa a gerar essas confusões. Não tem como determinar o início da onda 1. Não tem como determinar o início de nenhuma onda. Né? Por que não tem como determinar o início de nenhuma onda? Porque quando nós recorremos aqui ao gráfico do Fibonacci, da teoria de Elliott, o tamanho desta queda nós não sabemos qual será o tamanho. O Fibonacci não determina, pode ser uma queda maior. Então, se nós não sabemos o final da onda 2, como nós saberemos qual será o início da onda 3? Qual será esse início? Só depois que ocorre o movimento, nós imaginamos que seja o final de uma onda 2. Então, não dá para determinar qual seria o final da onda 3, o movimento poderia continuar, então não dá para determinar o início da onda 4. Então começa a gerar realmente muitas confusões na teoria de Elliott, mas as confusões continuam. Por quê? Após este movimento de queda, uma pessoa pode achar que a onda C é esta, qualquer uma agora. Ele pode imaginar que seja esta a onda C. Depende do observador. Na teoria de Elliott não dá para precisar se esta é realmente a onda C ou se começou mais em cima. Mas após os movimentos dos preços, ocorreu um repique, uma queda e um novo repique. Então a pessoa começa a imaginar que este seja o final da onda C, porque ocorreu um repique, um movimento de queda que não rompeu o fundo e a formação de um pivô. Quando ocorre a formação de um pivô, agora a pessoa acredita que terá lucro, porque agora ela acha que achou a onda 3. Encontrou, aqui antes tem um outro movimento, desculpe. Teve um movimento de alta, um movimento de queda e depois mais um movimento de alta formando um pivô rompendo o topo. Então, se nós fizermos uma compra aqui, no rompimento desse topo, nós imaginamos que o movimento vai continuar, mas pela própria teoria de Elliott, o movimento de queda não invade a onda 4, não invade a onda 1, os preços voltam a cair. Então, se alguém comprou logo no rompimento para pegar logo metade, pelo menos uma parte da onda 3, já tomaria um outro prejuízo. Em seguida,
os preços repicam, voltam a romper o topo do que a pessoa imagina que seja a onda 1. Agora a pessoa já acha que esta é a onda 3 após o movimento e este é uma subdivisão da onda 3. Começa a gerar todo tipo de suposições. E se uma pessoa realiza uma compra aqui, esperando um movimento de alta, os preços voltam a cair e invadir a onda 1. Então, esta não é a onda 3 para esta onda 1, esta não é a onda 3. Ela não existe, né, de fato. E o que acontece? Os preços voltam a repicar, e neste repique, o que acontece? Se uma pessoa então está operando em tempo real, ela acha que agora sim ela encontrou a onda 3, rompeu aqui novamente o topo da onda 1, não rompeu o fundo da onda 1, então ela passa a acreditar que esta é a onda 3. Isso porque os preços também retornam e não invadem a onda 1. Os preços caem, então a pessoa, após este movimento, ela imagina que este seja a onda 4, uma possível onda 4, mas se nós colocarmos um Fibonacci aqui no gráfico, não bate nada em Fibonacci, não há como bater mesmo. Se nós fizermos 20 expansões de pivôs, existe a possibilidade de talvez uma ou duas expansões toquem precisamente um ponto de expansão, mas pelo menos 15 ou 18 expansões, os preços não serão precisamente em um ponto da escala de Fibonacci, sempre atravessa esses pontos da escala de Fibonacci. É raro realmente tocar exatamente com precisão em um ponto da escala de Fibonacci. E o mesmo acontece com as retrações. E isso empiricamente nós observamos, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, esta retração ela não vai bater num ponto exato de Fibonacci. Ela vai atravessar um desses pontos da escala de Fibonacci, vai ficar no intervalo entre uma e outra escala, normalmente. Mas está difícil encontrar a onda 3. A pessoa já começa a achar que esta não é a onda 1, que a onda 1 é esta. Nós estamos desenhando a onda 3. Então gera uma grande confusão. Mas ocorre o rompimento deste topo. Então a pessoa pode achar que realmente esta é a onda 3 e agora vai formar a onda 5. Onda 3, onda 4 e vai formar a onda 5. Mas também neste ponto não bate em nada com a escala de Fibonacci, mas a pessoa continua procurando a onda 3, a pessoa começa a fazer arranjos na onda 1 também, ela começa a supor que este movimento é a onda 1 e este é a onda 2, tamanhas são as confusões geradas pela teoria. E se depois do rompimento deste topo ocorre esse movimento de alta e a pessoa imaginar que esta é a onda 5, este ponto também não bate na escala de Fibonacci, nós nem desenhamos, mas não bate. O que aconteceria? Aconteceria após este candle de baixa, ocorreria um movimento do tipo ABC. Então já está difícil fazer essa contagem de ondas em tempo real. A pessoa acha que não está contando direito as ondas. Normalmente existe essa esquiva defensiva. As pessoas que tentam aplicar a teoria de Elliott, elas tentam se esquivar do fato de que essa teoria é inócua, essa teoria de Elliott é vazia, ela é errada, ela é uma enrolação. Então, mas aqui é o que eu acho, né? Eu vou colocar uma opinião. Eu acho que muitas vezes muitas pessoas estão obcecadas em ter lucro na Bolsa de Valores e procuram uma teoria
aprendem essa teoria e elas querem obter lucro e não questionam essa teoria. As pessoas muitas pessoas emocionalmente se apegam a essa teoria. Não querem acreditar que essa teoria está errada, porque ela quer ter lucro, ela não quer acreditar que ela terá que abandonar essa teoria se ela quiser ter lucro. Então, muitas vezes as pessoas fazem essas esquivas defensivas dizendo que nós estamos contando errado, fazendo contagem erradas de ondas ou que elas não conseguem, estão contando corretamente as ondas, mas isso está errado. A teoria que é errada. Então, e é difícil realmente uma pessoa que está emocionalmente envolvida com a teoria entender que essa teoria não é correta e realmente abandoná-la e tentar procurar entender melhor a natureza das oscilações de preços. Mas continuando ainda com a teoria de Elliott, nós já achamos que encontramos então a onda 5. Então, se nós fizéssemos uma venda em algum ponto aqui, esperando um ABC, não é o que ocorre. Novamente os preços sobem. Quando os preços sobem e rompe esse topo, então aqui não é o ponto, não é a onda 5 esta onda. Então a pessoa diz, eu contei errado, porque esta onda 3 minha está menor do que a onda 1, embora a onda 3 pode ser menor do que a onda 1, a pessoa acha que fez uma contagem errada. Já tentou várias vezes encontrar a onda 3, subdividiu aqui os movimentos e finalmente a pessoa então imagina que esta é a onda 3 e se ela realizou alguma venda, ela seria estopada e agora ela acredita que encontrou a onda 5. Mas esta onda 3 também não bate em Fibonacci, nada. Então, se nós posicionamos aqui o Fibonacci na onda 1, agora a escala não bate, então a gente posiciona a onda 1 de uma maneira diferente, posiciona também a onda 2 de uma maneira diferente. A onda 2 nós acreditamos que possa ser complexa, podia ser esta onda aqui inteira ser complexa, essa acochambração, essa adaptação, adequação de ondas complexas que o Elliott faz, é uma adequação só para a sua teoria, porque muito provavelmente ele não saiba que em todos os gráficos do mundo ocorrem lateralizações, não há como não ocorrer lateralizações de preços. Isso é uma outra informação que depois nós vamos explicá-la melhor para as pessoas. Mas os preços não sobem continuamente sem oscilações no caminho. Os preços também não, se caíssem num movimento de queda intenso e fossem até o zero, então nós não observaríamos oscilações porque cessariam os negócios, mas se continuassem os negócios, continuariam as oscilações e as lateralizações obrigatoriamente ocorrerão em gráficos. E é por isso até que aparece muito Power Breakout, mas enfim, isso nós explicaremos ainda em vídeo. Existe uma figura que as pessoas chamam de Power Breakout, né? Mas elas não sabiam que obrigatoriamente em todos os gráficos do mundo, desde que ocorram negociações, ou ocorrerão essas lateralizações ou consolidações ou esses power breakout. Isso porque é da natureza do preço a aleatoriedade e não há como você ter movimentos determinados por impulsos de alta, impulsos de queda, usando uma expressão de Elliott, movimentos intensos de alta e movimentos intensos de queda, senão seriam determinísticos. Então é por isso que ocorre a formação de algumas lateralizações, obrigatoriamente em todos os gráficos do mundo, desde que ocorram oscilações, ocorram negócios nos preços. Tá bom? A expressão também ondas está semanticamente errada na teoria de Elliott.
tá? Não existe onda, tá? Mas depois nós vamos explicar no próximo vídeo, quando nós explicarmos no próximo vídeo nós vamos encerrar esses nossos vídeos e nós vamos explicar a formação de pivô, será um vídeo curto, é uma explicação simples e rápida também, não existe nada complexo, nós vamos explicar porque formam-se os pivôs nos gráficos, e então nós também explicaremos isso, que usar a expressão ondas sabe, é melhor usar a expressão, digamos, um porradão, pode ocorrer um porradão. Então eu vou usar essa expressão aí, pode ocorrer uma paulada para cima. Depois nós vamos explicar melhor isso na teoria de Elliott. Mas o que ocorre muito, o que as pessoas fazem normalmente, quando tem lucro, tentando encontrar a onda 3, é que essas pessoas estão comprando na formação de um pivô, ou após um possível fundo e um repique, essas pessoas fazem algumas compras e formam pivôs, e no momento em que o ativo está entrando em tendência de alta. E isso é possível. Então, é possível que a pessoa tenha lucro, né, porque ela está operando um pivô que entrou em tendência de alta no momento em que os preços entraram em tendência de alta. Então ela diz, olha, é a onda 3, eu consegui pegar a onda 3, tá? Mas ele não está pegando a onda 3, ele está fazendo compras no momento em que ocorreu um movimento, a probabilidade de alta é maior do que a probabilidade de queda, é isso que está acontecendo. É isso que nós vamos explicar no próximo vídeo, que às vezes ocorre uma maior probabilidade de alta. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja esperando após um movimento de queda, ela esteja esperando para tentar a onda 3, o que pode acontecer é que após um movimento de queda, e este foi muito intenso, a pessoa começa a esperar que inicie uma tendência de alta. Então, ela vai tentar comprar em pivôs. Eu não vou questionar essa estratégia de trade, mas, por exemplo, existem pessoas que, após um repique, fazem uma compra após uma correção. Por quê? Ela ficaria com um stop menor, ela posicionaria o stop no fundo, faz uma compra, esperando um movimento de alta, e muitas vezes acerta. Se alguém, por exemplo, comprou aqui neste ponto 2, depois os movimentos entraram em tendência de alta e subiram realmente. Então a pessoa até às vezes imagina que conseguiu entrar numa onda 3. Às vezes as pessoas acham isso aqui, ela acha que ela entrou nessa onda 3 aqui, ela começa a desenhar ondas, mas o que ela fez foi compras no momento em que os ativos estavam entrando em tendência de alta. Mas nem sempre as pessoas acertam também essas compras, não vou questionar, mas o que pode acontecer é isso, ocorre um repique, a pessoa faz uma compra, por exemplo, neste gráfico, esperando que ocorra um repique, já caiu demasiadamente, o preço dos ativos já caíram demasiadamente, então ela faz uma compra esperando um repique, de repente rompe o fundo e ela toma prejuízo. E isso aconteceu várias vezes aqui no gráfico da onda C, conforme nós explicamos. Então a pessoa pode, às vezes, após um movimento de alta, compra aqui quando ocorre uma queda, esperando que o movimento de alta continue, e ocorre um stop se ela comprar quando ocorre uma queda. Espero que tenha ficado claro o que eu estou explicando, mas isso pode ocorrer. Após um repique, os preços já caíram demais, a pessoa compra e posiciona o stop aqui, mas ela é estopada. Depois tem um novo movimento, e após uma pequena correção a pessoa compra, é estopada de novo, até um momento que pode acertar, ela pode fazer uma compra aqui, e aqui realmente foi o fundo. Então aí depois a pessoa começa a tentar encontrar a onda 3, mas na verdade foi um momento em que ocorreu uma tendência de alta, aqui ocorreu uma tendência de baixa.
tendências em gráficos existem, isso precisa ficar bem claro. O que é uma tendência? Tendência é quando ocorre uma maior probabilidade de alta, ocorrem as tendências de alta, ou uma maior probabilidade de queda, ocorrem as tendências de queda, os movimentos de queda. Quando ocorre uma maior probabilidade de alta, a probabilidade de queda não deixa de existir, então os preços vão oscilando formando pivôs. É isso que acontece. Então, no próximo vídeo nós vamos explicar melhor. Então, quando existe uma maior tendência, uma maior probabilidade de alta, as quedas podem ocorrer, continua existindo a probabilidade de queda e elas realmente ocorrem, mas o ativo continua subindo e formam-se então as pequenas tendências ou tendências de curta duração, de longa duração, mas os preços não deixam de ser aleatórios porque existem tendências. Existem tendências porque é da natureza das oscilações de preços. Então, eu vou explicar corretamente, matematicamente, por que existem tendências. Existem tendências porque as oscilações de preços são aleatórias, não equiprováveis. E nós publicamos um vídeo explicando o que é um fenômeno com resultados aleatórios equiprováveis e um fenômeno com resultado aleatório não equiprovável. Nós aprendemos na escola, não tem segredo, é tudo muito simples. E nós aplicamos então esse conceito de movimento aleatório não equiprovável em um gráfico, porque é da natureza das oscilações de preços. Então, se alguém disser que os preços não são aleatórios porque formam tendências, está errado. Não é porque formam tendências que deixam de ser aleatórios. Formam tendências porque são aleatórios não equiprováveis. E nós explicaremos isso no próximo vídeo. Mas espero que tenha ficado claro também as confusões geradas ao tentar identificar as ondas. Cansa, ela é desgastante para nós também fazer essas explicações, mas o que ocorre também ao final de uma sequência de erros que as pessoas tomam prejuízo, entram em momentos errados, não conseguem determinar o final de uma onda. O que acontece? Em determinado momento, uma pessoa pode supor que esta é a onda 3, olha só, ele pensa que essa é a onda 3, aí conforme ocorre uma correção de preços, a pessoa faz uma compra. Por quê? Achando que os movimentos continuarão subindo para a onda 5. Então, a pessoa faz uma compra e depois os preços caem e ela toma prejuízo, porque nem sempre os preços continuam subindo. Muitas vezes eles rompem os fundos também, né? Então, também existe, pode ser dado um tratamento estatístico para os pivôs, se a pessoa assim o desejar, se houver algum tipo de interesse. Eu não vou me manifestar a respeito se é eficaz ou não é eficaz. Não, eu precisaria demonstrar, usando princípios, para dizer se operar pivôs é eficaz ou não é eficaz. Quer dizer, isso eu preferiria fazer assim. Então, não vou discutir a eficácia. O que nós sabemos é que, às vezes, as pessoas são estopadas em pivôs e, às vezes, as pessoas têm lucro. Pelos relatos que nós ouvimos, que as pessoas, às vezes, têm lucro quando compram após um movimento de alta, compram após um movimento de correção. Mas, graficamente, não são para todos os movimentos que serão lucrativos esse tipo de estratégia. E também não há como determinar a onda 1, 2, 3, 4, 5, ABC, tá bom? Senhores, espero que tenha ficado claro toda essa nossa explicação. E no próximo vídeo, então, nós vamos encerrar essa sequência de vídeos sobre a teoria de Elliott. Desculpe-me se fui muito repetitivo, mas é importante fazer todas essas explicações. E somente lamento que após a teoria de Dow, eu não sei a pronúncia correta, não fosse publicado no mercado uma cartilha explicando melhor a natureza do fenômeno das oscilações de preços,
Não existe segredo, poderia ser publicado sim uma cartilha explicando corretamente, mesmo que seja simples, explicando alguns princípios que regem o comportamento dos preços, porque assim evitaria a construção de muitas teorias com conceitos errados. São teorias que levam as pessoas ao prejuízo, são inseguras, incertas, erradas. Então, não há como aplicá-las a teorias, principalmente as teorias que são construídas acreditando que o movimento dos preços sejam cíclicos em um gráfico. Embora existam ciclos, nós podemos pensar em ciclos, não há problema algum chamar um movimento de alta de ciclo, nós já explicamos isso também, um movimento de queda de ciclo, uma lateralização de ciclo, um fractal de ciclo, não há problema. O problema é dizer que o movimento é cíclico, e esse foi um dos principais erros, talvez, na teoria de Elliott, de tentar encontrar esse fractal mágico que descrevesse todos os movimentos em um gráfico, de todos os gráficos, né? E não existe esse fractal mágico. Então é esse que foi o grande problema, e lamentavelmente ninguém fez demonstrações na época de Elliott, ou um pouco anterior a Elliott, para mostrar que a natureza do fenômeno das oscilações dos preços é outra, e que o movimento dos preços são aleatórios, simplesmente isso, aleatórios não equiprováveis. E evitaria vários equívocos conceituais que são repetidos até hoje, e infelizmente nós fizemos essa demonstração de Elliott porque é a mais conhecida e muita gente ainda usa. Mas eu espero que as pessoas que ainda acreditem nessa teoria façam uma reflexão após todas essas nossas demonstrações. E também, se quiser, pode questionar as nossas demonstrações, não há problema algum de questionar as nossas demonstrações. Se questionar as nossas demonstrações e construir uma outra teoria para o movimento dos preços, será mais abrangente do que a nossa. E para nós será melhor também, porque nós vamos eliminar os nossos equívocos também. Mas, por enquanto, nós não encontramos nenhuma teoria na literatura do mercado explicando corretamente o movimento dos preços em um gráfico. E é por isso que nós estamos publicando todos esses vídeos. Senhores, agradeço a todos que assistiram este vídeo até agora. Desculpem se foi muito repetitivo, mas acho que foi importante. E amanhã, então, nós continuaremos as nossas explicações. Tchau! Se eu esqueci alguma hoje, amanhã nós continuamos. Mas amanhã o vídeo será mais curto, tá bom? Tchau!